Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Nesse vídeo, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a segunda temporada de Bridgerton, que estreou na Netflix na última sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Tem polêmicas acontecendo no fandom de Bridgerton, porque os fãs dos livros não estão satisfeitos com a adaptação que foi feita na série. Isso porque foram feitas muitas mudanças nessa segunda temporada em relação ao livro em que ela foi inspirada, que é esse aqui, O Visconde que Me Amava. Eu, particularmente, gostei da maior parte das mudanças, de várias dessas mudanças, porque eu acho que a série tem conseguido enriquecer uma história que, por vezes, nos livros, funciona muito bem, mas é uma história um pouco mais direta, sem muita tensão, sem muita variação, inclusive pensando de um livro para o outro. E a série não pode fazer isso. A série precisa trazer vários personagens para o centro da história, a série precisa, enfim, modificar algumas coisas para que tudo funcione. Eu já fiz a minha crítica com spoilers aqui no canal, vou deixar o vídeo linkado aqui do lado, porque esse não é o objetivo desse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu decidi listar algumas cenas do livro que eu senti falta na série. Então, apesar de eu ter gostado de várias das mudanças, algumas cenas bem icônicas do livro ficaram de fora e eu acho que elas não deveriam ter ficado de fora. Elas deveriam ter aparecido de alguma forma. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sinto que a gente tem na temporada algumas cenas que foram modificadas e aí, apesar da mudança, cumpre o propósito que a cena tinha no livro. Alguns exemplos disso são a cena da abelha picando a Kate e também a cena do Anthony caindo do lago. São cenas que existem no livro, mas que foram adaptadas de uma forma um pouco diferente, que tiveram algumas mudanças, e eu gosto da adaptação dessas duas cenas. Eu acho que as cenas da série fazem muito sentido, cumprem com o propósito necessário, então essas mudanças não me incomodam, mas o objetivo aqui é listar 7 cenas que realmente não apareceram na série de forma nenhuma, tá bem? Vamos lá então. A primeira cena que eu senti falta é a cena do Colin apresentando a Kate e o Anthony um pro outro no livro. É assim que eles se conhecem, a Kate já sabe mais ou menos quem o Anthony é, já não gosta dele, já acha que ele é um grande libertino. Então, quando o Colin apresenta os dois no livro, ele fala pro Anthony que ele precisa conhecer a Kate, que é a irmã da garota com a qual ele tá pretendendo se casar e que ela vai ficar super encantada com ele. E o Colin já sabe que a Kate não gosta do irmão dele, então ele faz essa apresentação justamente pra apresentar os dois de sacanagem mesmo, pra pregar uma peça no Anthony. Então é uma cena divertida e a Kate pisa no pé do Anthony sem querer, mas ela fica feliz por ter pisado no pé do Anthony enquanto eles dançam. E também é nesse momento em que a Kate transforma o cortejo do Anthony na Edwina em um desafio, porque até então o Anthony tinha decidido que ele ia se casar com a Edwina, porque ela era incomparável da temporada, mas ele não estava 100% determinado a fazer isso. Mas quando a Kate se opõe a esse casamento, a esse cortejo, o Anthony vê um desafio ali, então ele fica muito mais motivado, isso acaba impulsionando ele. Na série essa cena não existe e os dois acabam se conhecendo através da cavalgada que eles fazem. Então é uma cena que na série eu gostei muito também, eu acho que ela é muito representativa. O Anthony fica encantado com a Kate logo de cara, mas eu acho que a cena do Colin colocando os dois pra dançar poderia ter acontecido na série da mesma forma, logo depois deles terem de fato se conhecido na cavalgada, lá no primeiro baile da Lady Danbury. Acho que nada impediria disso acontecer na série também. Uma outra cena que fez falta é a cena do escritório. No livro tem um momento em que a Kate e a Mary vão para um evento, um recital, um concerto ali na casa dos Bridgertons. A Edwina fica em casa porque ela tá um pouco gripada. E quem tá fazendo esse concerto é a Maria Rosso, que na série foi substituída pela Sienna Rosso na primeira temporada, mas ela não aparece na segunda temporada. Ela é amante do Anthony, ela tá ali fazendo um concerto, e depois que o concerto acaba, ela vai flertar ali com o Anthony. E a Kate, pra se esconder do Anthony, porque ela não quer encontrá-lo, ela corre pra se esconder num cômodo da casa que acaba sendo o escritório do Anthony, mas ela não sabe. E é justamente pra lá que o Anthony vai com a Maria Rosso depois, pra, obviamente, ter ali um momento de intimidade, né? A Kate tá escondida debaixo da escrivaninha quando eles entram e o Anthony percebe.
Então é uma cena que também é bem divertida, porque um fica provocando o outro. Ela enfia a unha na perna dele quando ele tá super perto dela. E aí o Anthony acaba mandando a Maria Rosso embora. Ela vai embora e ele fica ali com a Kate. Ele prende os dois, tranca os dois no escritório. E é o momento em que acontece no livro o primeiro beijo deles. E eu acho interessante esse momento por algumas coisas. No livro, antes da Maria sair, o Anthony fala pra ela que ele não pretende se casar por amor. Então a Kate, que já não era a favor do Anthony se casar com a irmã dela, fica ainda menos. E, além disso, o Anthony revela pro leitor, porque isso tá passando pela cabeça dele, que ele realmente já sente uma faísca pela Kate. E é uma faísca que ele nunca sentiu pela Edwina e que ele sabia que ele não ia sentir pela Edwina. Então a gente tem isso aqui acontecendo e essa dinâmica ela é interessante. Essa não é uma cena que eu amo muito, principalmente porque depois do beijo o Anthony é um pouco cuzão com a Kate, mas é uma cena bem icônica. Então sempre que eu penso nesse livro, é uma cena que eu lembro, que me vem à cabeça. Então ela poderia ter aparecido de alguma outra forma ao longo da série. Eu acho que um dos momentos mais interessantes, mais icônicos, tanto na série quanto no livro, é a ida da elite de Londres para a casa da família Bridgerton no campo em Aubrey Hall. E lá a gente tem algumas cenas que foram muito marcantes e que fizeram falta na série. Acho que a primeira delas é a cena do jardim, a primeira cena do jardim, quando a Kate, a Mary e a Edwina acabam de chegar ali na casa dos Bridgerton e a Kate pergunta pra Violet se ela poderia dar uma explorada pelos jardins ali da casa de campo. E a Violet diz que sim, show, beleza, a Kate vai e a Violet também, pagando ali de cupido, manda o Anthony encontrar a Kate. Ele não sabe que é isso que ele tá fazendo, mas a mãe incentiva ele a dar um passeio pelos jardins também. Então os dois se encontram. E esse momento é muito bonitinho porque o Anthony, ele pede desculpa pelo acontecido no escritório anteriormente. E ele também colhe uma tulipa pra Kate depois que ela fala que ela nunca tinha visto uma tulipa na natureza, somente as tulipas que vinham nos buquês que a Edwina sempre ganhava. Então o Anthony fica indignado que a Kate nunca tinha ganhado uma tulipa e ele colhe uma pra ela. Ele tá prestes a beijá-la de novo quando o Colin chega e acaba atrapalhando sem querer o que tá rolando ali entre eles. A quarta cena da minha lista de cenas que faltaram no livro também acontece em Aubrey Hall e é a cena em que a Penélope e a Kate se encontram no corredor da casa e decidem descer pro jantar juntas. E eu senti falta dessa cena, primeiro porque a amizade das duas poderia ser algo bem legal da gente ver na tela, espero que aconteça no futuro, mas principalmente porque depois que elas descem, a Cressida Cowper chega até elas e começa a zombar do vestido da Penélope, a implicar com ela, a realmente encher o saco da Penélope, e o Anthony vê isso acontecendo. E o Anthony chega, coloca a Cressida no lugar dela e chama a Penélope pra acompanhá-lo até o jantar. E essa cena é muito legal porque é legal ver alguém defendendo a Penélope e é legal também porque a Kate fica super derretida e ela enxerga nesse momento um lado mais heróico, mais admirável no Anthony e a partir daí ela claramente começa a se apaixonar de fato por ele. Mas a cena que mais fez falta, na minha opinião, na série inteira é a cena, a icônica cena da biblioteca. No livro a gente tem uma cena também em Aubrey Hall em que a Kate não tá conseguindo dormir e ela desce para a biblioteca da casa da família Bridgerton, começa ali a olhar uns livros e uma tempestade começa a acontecer, com raios e trovões. E a Kate, no livro, tem um trauma muito grande de tempestades por conta do dia em que a mãe dela faleceu. Foi um dia em que estava chovendo muito forte, isso marcou ela muito criancinha. Ela tem um medo irracional de tempestades, da mesma forma que o Anthony tem medo de abelhas. Isso ficou totalmente de fora da série, é uma das minhas maiores críticas dessa temporada. Eu já falei que eu espero que o trauma da Kate seja abordado na terceira temporada. Me aliviaria essa sensação, eu acho. Mas essa cena é muito legal porque a Kate começa a ficar paralisada ali na biblioteca e o Anthony também não tá conseguindo dormir, porque ele também tá pensando na Kate e ele tá ali no escritório, se eu não me engano, e ele percebe que tem alguém na biblioteca e ele vai ver o que tá acontecendo. E ele encontra a Kate realmente paralisada, em pânico, com uma expressão de ir pro terror. E ele senta com ela no chão, ele começa a acalmar ela, ele traz ela de volta pra realidade, ele conta pra ela algumas histórias sobre a família dele, sobre o pai dele pra acalmá-la. E os dois começam ali a criar uma amizade e uma proximidade muito mais genuína. Eles começam a se identificar com os traumas que eles trazem por terem perdido seus pais.
Essa é uma cena muito emocionante, que tem um peso muito grande no livro. Inclusive, o Anthony chama a Kate de Kate pela primeira vez e não de Lady Sheffield no livro, ou Lady Sharma na série. E ele também, depois que tudo isso passa, que ele acalma ela e que os dois vão voltar para os seus respectivos quartos, ele diz pra ela chamá-lo de Anthony. E é muito significativo porque naquela época, chamar uma outra pessoa pelo primeiro nome era algo muito íntimo. Então essa cena é muito linda, muito emocionante do começo ao fim. E ela até, entre aspas, aparece na série, porque a gente vê em algum momento a Kate ali na biblioteca e o Anthony aparecendo e os dois se encarando, mas ela não tem nem de longe o peso que a cena do livro tem. Então eu senti muita falta desse momento nos episódios da segunda temporada de Bridgerton. A sexta cena da minha lista é a cena do chá, que acontece já em Londres. Então, no livro a gente tem um momento da cena da abelha, que a gente também viu na série, só que com um resultado diferente. No livro, o Anthony acaba tentando chupar o veneno da abelha aqui do peito da Kate, e eles são encontrados pela Violet, pela Lady Danbury e também pela Lady Featherington, pela Portia. E eles são obrigados a se casarem, então o resultado dessa cena é outro. Na série isso não acontece, né? Mas no livro eles são obrigados a se casar. E aí quando eles voltam pra Londres no livro, tem um momento em que o Anthony decide fazer uma visita pra Kate na casa dela pra conversar sobre o casamento. E aí nessa cena, o Anthony vai pra dizer que ele não vai se apaixonar, que não vai ter amor no casamento deles, porque ele não quer se apaixonar, assim como na série também. E a cena é interessante porque eles estão ali tomando chá depois disso, e a Kate tá um pouco abalada, mas o Anthony aproveita esse momento em que os dois estão sozinhos pra se aproximar dela intimamente. Então os dois se beijam um pouco, eles fazem umas coisas ali, tem um momento bem íntimo, bem sensual entre eles. E é uma cena que é muito divertida no livro de ler. Na série, quando eles decidem se casar, eles já tinham transado. Então essa cena acabou ficando de fora, mas eu acho que ela poderia aparecer de alguma outra forma, mesmo depois deles já terem transado, caberia essa cena. E eu espero que talvez uma cena parecida com essa acabe sendo mostrada talvez na terceira temporada. Por último, a sétima cena ficou de fora da segunda temporada de Bridgerton e que não deveria ter ficado de fora é a cena do casamento. Pra mim é imperdoável que a série não tenha mostrado os dois se casando. E essa minha revolta nem é porque eu acho que a cena de casamento deles na série deveria ser igual à cena do livro. Eu nem acho a cena do casamento deles no livro tão memorável assim. Mas me incomodou muito que a gente esperou a temporada inteira pra eles ficarem juntos. E aí eles decidem se casar e o próximo momento que a gente vê dos dois é uma cena deles na cama ali, super curtinha, porque eles já se casaram. Então eu senti muita falta da temporada mostrar o casamento dos dois. Era algo que todo mundo queria ver. Não entendi por que eles decidiram correr tanto com isso na reta final. Acho que dava pra ter resolvido alguns plots antes, pra ter dado mais espaço pra eles no último episódio, pra que a gente pudesse ver os dois se casando e esse começo do relacionamento deles como casados. É isso. Tem algumas outras cenas no livro que acontecem depois deles se casarem e que eu sinto que podem aparecer também na terceira temporada. Por isso eu não vou mencioná-las aqui, porque eu entendi que a dinâmica da temporada foi terminar o último episódio com os dois se casando ali, casados, e trabalhar a dinâmica dos dois já casados na próxima temporada, porque a gente vai ter tanto o Anthony quanto a Kate aparecendo na temporada 3, diferente do Simon e da Daphne, que tiveram a sua história contada até o final na primeira temporada, e a gente só viu a Daphne aqui em alguns momentos. Então isso é uma coisa que me alegra, eu fico feliz da gente ter coisas pra ver sobre a Kate e o Anthony na próxima temporada. Então eu não vou mencionar as cenas que vieram depois do casamento deles no livro, que poderiam aparecer aqui. Mas eu sinto também que depois que eles se casam no livro, a dinâmica deles é muito focada no Anthony não querendo se apaixonar e descobrindo que ele já tá apaixonado. E a série acabou abordando tudo isso antes do casamento deles, o que pra mim funcionou muito bem. Eu sei que muita gente odiou a temporada porque foi bem diferente do livro, eu não sou uma dessas pessoas. Tem coisas que eu gostei muito de mudanças, tem coisas que eu teria feito um pouco diferente sim, mas de forma geral eu gostei muito da temporada, eu achei uma temporada melhor do que a primeira, inclusive, e eu amei demais a química entre o casal protagonista e tô ansiosa pra continuar vendo mais sobre eles ao longo dos próximos anos da série. Enfim, essas foram as cenas que me deixaram realmente chateada por não terem aparecido de alguma forma. Eu realmente senti falta dessas cenas e eu quero saber de vocês, de qual dessas cenas vocês mais sentiram falta,
ou se teve alguma outra cena que eu não mencionei nesse vídeo que vocês também gostariam de ter visto na temporada. Escrevam aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha, compartilhem nas redes sociais, me ajuda muito, e se inscrevam no canal se vocês não tiverem se inscrito lá no começo. Obrigada por terem ficado até o final, um beijo grande e a gente se vê muito em breve para continuar falando sobre essa segunda temporada de Bridgerton.